Hérnia incisional pós-cirurgia bariátrica, especialmente pós-cirurgia bariátrica aberta. Sempre me pergunto, doutor, o que dá para fazer para tentar prevenir a hérnia? Ou o que é hérnia? Como que é o tratamento da hérnia? Qual que é o melhor momento para operar essa hérnia? Quais são as possíveis complicações? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de quem está aqui assistindo esse vídeo que se interessa em conteúdo em cirurgia bariátrica, que se inscreva aqui no canal, assine o sininho lá de notificação para receber esses vídeos assim que eu produzo, que o meu compromisso esse ano é toda semana estar enviando algum vídeo para a gente estar nutrindo esse canal de conteúdo, tá bom? Então vamos lá, sobre hérnia. O que é a hérnia incisional? Na verdade é um defeito que é formado na parede abdominal causado pela cirurgia, tá? Para que vocês consigam entender, uma situação normal de um paciente é ter a pele, a gordura, o músculo e depois o conteúdo lá dentro, né? O paciente que faz uma cirurgia e desenvolve uma hérnia é um paciente que rompe essa camada de músculo. Então, o paciente fica literalmente com a pele, só um pouquinho de gordura e já o intestino em contato com essa pele, né? Fica com o intestino ali a flor da pele. Alguns pacientes mais magrinhos até conseguem ver o funcionamento do intestino passando ali. E aí fica-se um defeito na musculatura por onde passa esse conteúdo, que ele até pode travar ali nesse buraco, daí aquele conceito da hérnia estrangulada, encarcerada, que é uma possível complicação. Então, por que ele se forma, né? No paciente obeso, ele é um paciente que tem muitos fatores de risco para a formação da hérnia. Ele é um paciente que ele tem uma pressão intraabdominal muito grande, muitas vezes ele já tem diabetes, uma pressão, que são comorbidades que aumentam o risco da hérnia. Os pacientes tabagistas, eles têm uma tendência a ter hérnia incisional até maior, aumentada. Quanto que acontece mais ou menos? Mais ou menos entre 20% e 30% dos pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica aberta, aquela cortada aqui em cima, desenvolve uma hérnia incisional, tá? É um valor bem alto. Claro, quando você fala em cirurgia por vídeo, que são só os furinhos, esse risco de hérnia no furinho, ele é de 0,5%, ele é bem mais baixo. E esse é uma das grandes vantagens da cirurgia por vídeo contra a cirurgia aberta, tá? Então lá, entendendo o que é hérnia, como que o paciente vai saber se ele tem ou não tem hérnia? Então, o diagnóstico ele é clínico e através, às vezes, de algum exame de imagem. Como que a gente vê clinicamente? O paciente tem normalmente dor no lugar e ele nota um abaulamento. Quando ele vem de lado na consulta, assim, faz um pouquinho de força, a gente pede para soprar, ele vem que abaula esse lugar. Opa, já é um sinal de hérnia. Quando o médico examina, pede para o paciente fazer algumas manobras e assoprar, às vezes levantar as pernas, fazer força no abdômen, ele consegue já determinar um defeitinho arredondado. Poxa, daí talvez seja realmente uma hérnia. Pode ser necessário, às vezes, algum exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia, dependendo de cada caso. Feito o diagnóstico de hérnia, o tratamento de uma hérnia é sempre cirúrgico, tá? A hérnia ela não regride sozinha, ela não volta para dentro, ela não cicatriza, ela sempre tende a aumentar e tende a causar as complicações. Então, vai ser através de cirurgia. E aí o grande desafio é quando operar essa hérnia, porque normalmente ela se desenvolve nos primeiros meses de pós-operatório, mas a gente só pode operar essa hérnia incisional quando o paciente atingir o menor peso possível, então quando atingir o resultado da cirurgia bariátrica, que normalmente acontece lá com 1 ano e meio de pós-operatório, tá? Qual é a cirurgia? É uma cirurgia de hernioplastia, então uma cirurgia que a gente mexe bastante na parede abdominal para colocar todo esse conteúdo da hérnia para dentro, para mexer no músculo, para fazer esse músculo fechar, e normalmente a gente usa uma prótese, uma tela que é inabsorvível, que fica lá ou na frente ou atrás do músculo, para que essa hérnia não volte. Mesmo assim, tem risco de voltar a hérnia? Tem sim, tem um risco de 10 a 20% de recidiva, que significa de voltar a hérnia. Por isso esses pacientes têm que cuidar bastante no pós-operatório, usando a cinta abdominal de velcro, aquela que a gente passa para deixar bem apertadinho, não realizar esforço físico até 90 dias
E essa é justamente a mensagem também para o paciente que está fazendo cirurgia bariátrica e quer evitar a formação da hérnia. Como é que faz? Caprichando ao máximo, seguindo os cuidados da equipe que te operou, que normalmente envolve usar uma cinta abdominal de velcro por 90 dias e, justamente por esse período, não realizar nenhum esforço físico que envolva mais do que 5 quilos, tá? Para que não rasgue esse músculo. Quais são as possíveis complicações de uma hérnia, né, se você não operar? É que esse conteúdo saia para fora, fique preso ali dentro e não consiga voltar, que a gente chama de hérnia encarcerada. E se isso acontecer por mais de 6 horas, 12 horas, esse conteúdo que está ali dentro ele começa a necrosar. E aí é o que a gente chama de hérnia estrangulada. Pode até perfurar o intestino ali dentro, que é o que o pessoal conhece como, nossa, a hérnia do fulano estourou. É quando arrebenta aquele conteúdo ali dentro e vaza conteúdo entérico para dentro da barriga. É uma situação bem grave e preocupante, tá? Então tá aí um misto um pouquinho sobre hérnia, o que é a hérnia incisional, o que o paciente deve fazer se descobrir que tem e quais são as medidas para evitar que ela se forme. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom?